Nihao, pessoas que estavam por fora dessa história aí das pirâmides do Egito, descobertas essa semana aí. Tudo bem com vocês? Do nada eu esbarrei nessa história aqui e eu tenho lá o Sacana explicando no Inteligência Limitada sobre uma treta aí das pirâmides. Antes de falarmos disso, vamos falar de atualidades, né? O lance da pirâmide aí, que eu sei que não tem nada a ver do negócio. Também quero Depois, saber. Lene, vê se acha, tem uma imagem da descoberta da pirâmide, ou o que pode ser, né? Pode ser nada, na verdade, né? Cara, o negócio da pirâmide tem a ver sim com o espaço, porque tudo isso aconteceu no canal de ufologia. Da Piccolo, a mulher lá, ela levou uma galera lá, tem uns caras que muitos deles são ex-pesquisadores e hoje eles foram para essa vertente aí Ufologia, vamos dar explicado então. da pirâmide. A pirâmide tem sempre um mistério e tal, e não sei o quê, né? Antigamente tinha a maldição da pirâmide, a maldição da múmia. Exatamente. Então, pessoal, muita gente interpreta que as pirâmides ali de Gizé, né, que o pessoal chama, seriam fontes de energia para a humanidade, porque elas estão no meio, é sempre assim. como que eu vou dizer assim, no centro de massa do planeta. Tem toda que elas estão alinhadas, não sei. Elas estão alinhadas com o Orion e o número do não sei o quê, a coordenada delas, se você pegar a mesma velocidade da luz. Então tem várias coisinhas ali que o pessoal tem essa coisa com a pirâmide. Boa parte desses caras, em 2022, eles apresentaram um trabalho muito legal, dicas de passagem. Eles usaram o mesmo sistema que eles usaram agora para descobrir umas câmaras secretas na pirâmide. Tá. Eu lembro dessa fita. E agora o que eles usaram? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, é que eles usaram um satélite que está a 600 km de altura. Eles não usaram nada dentro. O pessoal falou, não, eles jogaram um drone dentro da pirâmide. Não tem nada disso, cara. Eles não usaram um drone dentro da pirâmide nem nada. Lidar, não é aquele sistema nem não. Eles usaram um radar, só que um radar de um satélite, que está a 670 km de altura. Dois satélites, na verdade. E eles passam sobre o Egito. E quando eles o radar, para quem não sabe, é um negócio ativo, né? Diferente de tirar uma fotografia que é passivo. O radar ele solta um pulso, o pulso bate e volta. Isso mesmo. E ele tem uma penetração na Terra, entendeu? Então, se soltar aqui, ele penetra um tanto na Terra. E o dado que aparece do radar ali, você tem que interpretar o dado. Então, o que o pessoal fez? Eu vi a apresentação deles, foram 4 horas de apresentação. Isso aí já é Isso ali são eles falando ali no cantinho, né? Ali é o que o canal de ufologia lá, ele transmitiu. Foram 4 horas de apresentação. Na verdade, não foram só esses caras que falaram, foram várias pessoas que falaram. Cara, porque tem o lance do portal temporal. É isso que o Jovem Nerd falou no Nerdcast de Severance essa semana. Que é um topo de uma parada. Das pirâmides. Porque ali nas pirâmides, dependendo do que pode acontecer, ou no passado... Stargate, lembra? Stargate, lembra muito Stargate, isso aí. Stargate é bom, cara. Stargate é bom. É um filme da hora pra caramba. É datado, né, nos 80, mas é bom pra caramba. Então, esse pessoal foi lá. Aí, o que eles fizeram? Pegaram os dados do radar. E no dado do radar, eu tenho aqui o link que eu mando pra quem? Pra Fabi? Manda pro Fabi. Vou mandar pra Fabi, porque aí ela mostra aí. Manda pra mim que... A Fabi tá aí ou já foi? Tá aí. Tá aí ainda. Até pro pessoal ver, cara, que não tem absolutamente nada. Porque o radar veio e fez uma medida. E aquelas Você viu as imagens que ficaram... Não, mas as imagens não são, cara. Essas imagens aí são interpretações. Que imagem? Interpretações que foram dadas, entendeu? Quem é essa, Lene? Tem uma imagem... Não. Queremos imagens, Maxwell. Essa aí é a imagem, essa aí é a interpretação que os caras deram. Mas antes dessa eu vi uma imagem no Twitter ou em vários lugares com as pirâmides em cima e tinha uns canos para baixo com umas... Não. Esse também eu vi, mas tem outra... Deve ter visto aquele gráfico lá, né? O quê? Deve ter visto o gráfico que plotaram, né? Mas o gráfico foi pouco mostrado, mas nós vamos mostrar ele aqui. Mas isso aí não. As pirâmides com deserto e embaixo tem umas colunas... Umas estruturas. Amarelas. Isso aí, ó, só pro pessoal entender, tá, galera? Daqui? Essa imagem que vocês estão vendo aí, isso aí é a interpretação que os caras deram para os dados. Agora eu vou mostrar para vocês os dados. Eu vou mandar aqui pra Fabi, aqui, que ela tá pertinho aqui no meu negócio. Aí, Fabi, pega isso aí e manda aí pro Lene abrir pra gente. Então, a interpretação deles é o quê? Que eles encontraram, acho que são 8 colunas. Começaram a falar que elas tinham 2 km de profundidade. Não tem, tá? Elas têm 600. Elas têm 2.000 pés, galera. Então aprenda a ler primeiro, né? Também a galera vai ler o negócio, tá escrito em pés, já joga pra quilômetro. Para metro, na verdade, né? Então dá quanto? Dá 600 metros. É muito pé, né? Essas colunas aqui teriam 600 metros de altura. Os egípcios cavaram 600 metros para baixo.
Ok. Em mais ou menos 30 metros de diâmetro, tá? Ou 10 metros de Cara, diâmetro, pica desculpa. mesmo, hein? E eles descobriram essas 8 colunas. Aí tá vendo aquele espiralzinho em volta ali? Sim. Então, porque eles falam que isso aí seriam as bobinas para gerar energia embaixo da pirâmide. Ah, mano, Essa que aí é não dá pra a ser interpretação. feliz, né? Aí vai ter a imagem. A imagem é aquela ali, ó, colorida ali, ó. Daquilo, Daquilo Os o cara caras interpretou de cima. mano. Então, assim, não tem condição. Vai baixando aí, cara, que vai ter a imagem bem grande aí. Tá. Desse radar aí. Isso aí é a imagem que veio do radar. Pode baixando. Vai baixando lá embaixo, eu te mostro qual que é. Que maluco. Vai baixando, pode ir. Aí, os cara- aí tem o desenho, Ah, que eles essa mostrando o fita. esquema Nossa, da acho que eu- bobina, papapá. Eu acho que eu vi isso aí Aí passar essa no Twitter também. Acho que eu vi um negócio assim, mas eu nem dei bola porque, né? Ah, já que ficou famosa. Essa é a de baixo. Isso que apareceu. Isso aí é o dado que os caras pegaram. O vermelho. isso tem a Cara, ver com não dá pra calor? saber. Ah, Não dá pra saber o que é nada, porque. Uma outra coisa muito importante, tá? Esses caras não publicaram isso em lugar nenhum, tá, pessoal? Eles só mostraram isso nessa apresentação, neste canal de ufologia. Não tem artigo, não tem nada. Outra coisa. Então, peraí, os caras fizeram ali a leitura, pegaram esses dados aí que tá aparecendo isso aí na tela, né? Uma imagem com dados e tal. Interpretaram que eram bobinas para gerar energia no Antigo Egito. E aí também, não, como o Sacani fala, não publicaram isso aí em lugar nenhum, então ninguém tem como verificar esses dados, né? Parece ser bem confiável. Né? A galera do Egito tá. Cara, eles Mas estão óbvio que eles pistola tão num pistola, nível assim, mas que você óbvio. não imagina. Não imagina. Porque começaram a falar um monte de coisa, começaram a falar que eles estavam tendo acesso ao interior da pirâmide, e o cara lá do Egito falou, cara, ninguém tem acesso ao interior dessa pirâmide, entendeu? Então, os caras. Mas o lance é esse aí. Essa é a imagem, essa é a imagem do radar, do satélite. A partir dessa imagem, os caras interpretaram aquele desenho das colunas com a eu bobina. achei que tinha um. É foda, né, cara? Um negócio super. Mas você falou que ninguém tem acesso, mas o Mr. Beast tem, né? O entrevista Cara, Sim. ele alugou lá. as Alugou, pirâmides. né? É, mas era. Tipo, agora é Airbnb as pirâmides? Você viu que é só de madrugada que ele gravou, né? ali É, da pirâmide. Mas eu acho que essa aqui não, porque essa aqui é Kefren. Eu acho que ele entra na outra lá. Ele entra numa, ele acho que ele Miquelinos ou na entra. Kelps, não Uma lembro. dessa aí. Mas por Acho quê? que é As de outras Kelps. Não sei. Eu acho que é de Kelps é maior, Kelps né? que ele entra, que a de Kelps ela tem uma. Agora de Kefren, essa aqui é de Kefren, né? Sim. Para o pessoal entender, é uma das pirâmides. Não são todas também. São as três grandes que tem ali, né? Kelps, Kefren e Miquelinos, a Kefren é a do meio. Então, cara, o negócio é o seguinte: o dado é esse aí, e desse dado que você, eu, ninguém vai ver nada nisso aí, você não vê nada, não tem o que você me falar que você tá vendo uma bobina aí. Nenhum pilar, É muita nem imaginação, nada, né? né? Então, isso aqui é uma imagem de sensoriamento remoto, cara. Imagem de sensoriamento remoto, você tem que saber interpretar ela. Então não é qualquer coisa que você sai, não, faz um desenho aí e posta. Mas isso ele pega o quê? Ele pega Cara, temperatura, pega não, buraco? o que ele pega é o seguinte, ele pode pegar buraco, porque a outra vez que eles passaram o radar, eles conseguiram descobrir as câmeras. Ah. Então a câmera é um buraco. Aí descobriram parte de uma cidade aqui, acho que foi no Camboja, num esquema assim também. Foi no Camboja, teve também no Peru, né? Que a floresta tomou e tal, e aí os caras passando um radar desse aí, os caras viram as construções e tal. Se eu não me engano, descobriram aqui no Camboja. E eu sei disso porque eu tenho que anotar essas histórias, né? Eu conversei uma vez com uma mina no Tinder que ela era pesquisadora no Camboja sobre dessa fita aí. É por isso que eu sei. Porque a grande parte do Camboja aqui, que tem lá em Siem Reap, tem um templo gigante, os caras descobriram depois também, se não me engano, foi sobrevoando, mas não foi com radar. Né? Aí depois eles descobriram com radar uma outra fita lá no Camboja. O cara, na apresentação, que eu assisti a apresentação toda, ele fala que essas colunas estão ocas, por isso que eles conseguiram ver através do radar. Então o radar é bom aonde tem um vazio, o radar pega, entendeu? Então as colunas estariam ocas. Mas isso nenhum lugar mostrou também não, tá? É só você ver a apresentação do cara lá falando. Então assim, cara, provavelmente, cara, não deve ter nada embaixo da pirâmide, tá? Provavelmente não deve ter nada. Pois o pessoal lá Nem no Egito um tá buraco, pistola. um reservatório de alguma coisa. Água não pode ser. Água não pode, não, água não pode ser, porque a água teria uma assinatura muito específica no radar, entendeu? Eventualmente a própria massa da pirâmide, de alguma forma. Às vezes pode ter formado o terreno ali, tudo, entendeu? Falando um pouco. Porque a pirâmide está ali há alguns milhares de anos, um peso desgraçado pressionando a terra, né? Compactou ali de uma forma que talvez apareceu isso aí no radar dos caras, sei lá. Pouquinho sobre
o tipo de tecnologia, né, que é o radar SAR, que é o Isso. radar de abertura sintética, ele funciona muito bem para 2, 3 metros embaixo do solo. A gente não consegue vir embaixo do solo com satélite, mas assim, seria o sonho de todo minerador do mundo Verdade, se eu né? conseguisse simplesmente mapear, ou das Verdade. petroleiras. Claro. Isso não acontece. Então, assim, o radar, ele consegue ver, se muito, 2, 3 metros embaixo do chão. Só que quando você começa a jogar uma onda muito longa, então uma onda de baixíssima frequência, ela consegue mais longe, ela vai um pouquinho mais longe. Só que a resolução é muito baixa. Então quando você olha para essa figura, não tem resolução, você não sabe o que está acontecendo aí. Provavelmente eles jogaram uma onda bem baixa aqui, chegou esse resultado, que eles nem publicaram, até onde eu sei. Não publicaram. Não publicaram. Eles só falaram nesse canal aí de É. ufologia. Ufologia. Então, para Tem a tudo luz pra da ser ciência, confiável. não tem muita relevância isso que a gente está vendo aí, na verdade, porque provavelmente É não nada, tem uma né? resolução suficiente para tirar a informação certa disso, né? Exatamente. Não tem absolutamente nada, na verdade, né, cara? Aí, um dos pesquisadores lá famosos do Egito, ele até falou assim, cara, a gente precisa que você publique para a gente ter acesso aos dados, porque hoje para publicar você tem que mandar os dados, e aí esses dados são revisados, é o famoso revisado por pares, entendeu? Sim. Então não vai ser só uma pessoa que vai interpretar, vai ser um conjunto de pesquisadores que vão interpretar e vão chegar na conclusão. E uma outra coisa que ele falou, esse cara mais sério aí, esse egiptólogo, né, que a gente chama, egiptólogo acho que chama, né, o cara que estuda lá, especialista do Egito, ele falou o seguinte, a pirâmide tá lá, a gente tem uma vantagem muito grande, que a gente pode escavar e tentar ver se existem essas coisas, entendeu? Então, estão pensando em algum plano, mas aí o pessoal do... Primeiro É tem um que- setor lá específico Não. do Egito que cuida das pirâmides, que eu não sei qual que é, tipo como se fosse um Primeiro tem que verificar os dados todos dos caras pra ver se vale a pena. Porque não deve ser barato escavar lá, né? ministério e tal. Os caras falam, cara, ninguém vai mexer nisso aí não, porque não tem nada ali embaixo da pirâmide, não. Aí o pessoal da conspiração já fala, ah lá, ó, Não quer querem deixar. deixar mexer, Óbvio, entendeu? né? Óbvio. Então, assim, mas esse dado é exatamente o que o Lucas explicou, cara. Quanto mais longa a onda, menos resolução você tem. Então, como que você sai fazendo uma interpretação e coloca a bobina e coloca aquelas espirais em volta, cara, um negócio nada a A ver, formação entendeu? certinha. Mas qual seria a tecnologia melhor sem precisar escavar para ver se tem alguma coisa lá? Esse LiDAR ou LiDAR? Não, o LiDAR, ele é não superfície. o LiDAR ele consegue pegar a superfície com muito detalhamento. É. Tem o Então, iPhone. ele consegue tem. mapear o relevo perfeitamente, mas você quer Mas não ir consegue ir profundo. profundo só SAR, que é essa tecnologia de abertura de radar sintético. Agora, tem um radar terrestre chamado GPR. GPR é muito usado para achar buracos, por exemplo. Eu falo pro pessoal que eu fui um dos primeiros a usar o GPR no Brasil. A gente fez um projeto, a gente tinha uma empresa júnior lá no IAG, na USP. Sim. Sabe qual foi o nosso projeto? O quê? Achar os túneis dos presos no Carandiru. O Carandiru Cara. existia ainda na época. A gente foi lá de madrugada e fez um mapeamento. O GPR, que é um Ground Penetrating Radar. Qual que é a diferença? O satélite que está lá em cima, que o Lucas está falando, Penetrating. a onda tem que viajar tudo e depois Bate voltar. e volta. Esse radar, não, a gente anda com ele no chão aqui. Ele chama GPR. Tem alguns rovers que tem, né? Tem. Então, né? É tipo um ultrassom, assim, guardadas as devidas proporções, pra quem já fez ultrassom, é mais ou menos isso. Chamando GPR hoje para Fica Marte e tal. na parte de baixo do carro. Tem que ficar próximo, tem que ficar próximo do solo. Tá. Ele tem que ficar colado no solo e aí você vai. Só que ele também não tem uma penetração muito grande. É. Ele é bom para 30, 40 metros, Tá. coisa assim. Não, dá pra usar ultrassom também. Quando você está em contato Isso, com a superfície, vai que é uma beleza. O problema é vencer a atmosfera. Então, para a atmosfera que funciona bem é radar. Radar é ótimo, porque, por exemplo, o dia está nublado, você consegue detectar o que está acontecendo no solo usando o radar. E o Brasil tem 2 satélites de radar. Então a gente comprou isso Eles vão falar mais não há ainda muito aqui, tempo tá? e a gente está usando para monitorar a Amazônia, por exemplo. Então, e falando em Amazônia, sempre vem essa história de Ah, que não, existiu né? pirâmides lá ou tem Ratanabá. rastros de civilização ou de cidades. É real isso ou não? Isso é real e É? essas foram descobertas com O o radar. LiDAR. O Então, Não, Ratanabá. eles depois passaram o SAR e depois também. passaram o SAR Você- também. O que acharam? Vias, estradas, alguma coisa que meio... Isso aí é um negócio famoso, cara. A Amazônia inteira, não só a brasileira, mas toda a Amazônia, principalmente na Bolívia, né? Então eles já descobriram restos de cidades, pirâmides, entendeu? Porque lá no México aconteceu muito isso. Os caras estavam no meio da floresta, de repente tinha uma parada coberta com vegetação. Os caras, pô, uma pirâmide. Machu Picchu foi assim, né? É assim que descobriram. Quem visita Machu Picchu, boa parte daquilo que tá lá foi reconstruído, inclusive. Porque não era assim no Isso aí. passado, talvez. Na Amazônia descobriram várias. Tem um pessoal que estuda isso aí, a América pré-descoberta, né? Sei. Que a gente fala, antes de 1500.
E o pessoal que estuda isso fala que chegaram a viver muita gente ali naquela região da Amazônia, tinham cidades organizadas e tudo. Aí você pega lugares Por que famosos, não, né? não transforma num sítio para visitação, alguma coisa? Porque é lá no agora, meio da né? Amazônia, né? Aí teria que Difícil, né? devastar tudo, porque ela tá coberta com não sei quantos metros de Pô, imagina, vegetação que vai tem cair. isso, Você já foi no meio da floresta amazônica? Eu já fui. Cara, é absurdo de como é denso aquele negócio pra você andar lá dentro. E é úmido, né, cara? Um negócio de. Até pra respirar é difícil. de tanto Mas você sabe que calor. México, Aqui no sul da China é nessa vibe aí, porque aqui a gente mora numa área tropical, né? Então, no verão, é essa vibe aí, maluco. 90 e poucos por cento. O ano passado teve dia de 100% de umidade e 30 e poucos graus. A impressão que dá quando a gente caminha na rua é como se a gente estivesse dentro de uma piscina de água quente. É difícil de respirar. Assim, tava chovendo dentro de casa. Assim. Que a minha aqui não, porque eu meti os ar-condicionado para dar conta, para dar uma ajeitada aqui na umidade. Mas o que teve de vídeo de chovendo dentro de casa, porra. Egito, os caras descobrem pirâmide até hoje, né? Porque muitas das pirâmides estão soterradas. E aí. Lá no México ainda tem coisa pra disputar. deve México ter, e né? América Central, né? Cara, não posso te Belize garantir que ainda e tem tal. Aqui na Ásia deve ter também. coisa, mas assim, 20 anos atrás pra cá descobriram coisa ainda, entendeu? E no Egito também descobrem. Acabaram de achar um túmulo de um rei, né? No ano passado. É uma coisa super recente. Que O primeiro tava debaixo de túmulo alguma outra construção? tava super escondido, né? E aí o último que tinham achado real tinha sido o Tutankhamon. E agora acharam um super recente aí. É que o Tutankhamon, na verdade, é o mais famoso. O mais famoso porque acharam ele... Não que é o rei mais famoso, porque faraó não se usava essa palavra no Egito, né? Inventaram essa palavra aí uns séculos atrás. O Tutankhamon é o que estava mais bem conservado, né? Mas ele não era o mais famoso. Ramsés II era muito mais famoso que ele. E o pessoal usa essas técnicas todas, né? De acesso ao subsolo que a gente Porque tem. uma cidade vai sendo construída em cima de outra, né? Dominada, destrói, aí constrói. Aqui na China tem o túmulo de um imperador, que agora eu não lembro qual dinastia que é, se alguém souber deixa nos comentários aí. Inclusive tá passando aqui o nome do meu canal de vídeo na rua, tá? Quando eu viajar aqui na China, os vídeos vão estar nesse canal que tá passando aí na tela de vocês aí. Porque eu vou começar a viajar agora para gravar mais coisas. E aí tem um túmulo do imperador, que se eu não me engano é o imperador lá dos guerreiros de terracota, que os chineses não abriram ainda porque eles estão com medo de abrir e entrar o ar de hoje, né? E contaminar as coisas e tal. Então eles estão há muito tempo preparando aquela região, aquele ambiente ali para tentar um dia abrir e tal. É um negócio bem punk. Constrói por cima e A vai. própria areia se move, né? Então você siga tem o as canal dunas aí, se tá? movendo, Siga e aí. aí vai soterrando as coisas e desaparece mesmo, né? Então, falar aqui. Porque falaram, é isso que o pessoal tá revoltado. Porque falaram na apresentação que além do radar, os caras usaram scanners. E esses caras do Egito falaram, não usaram. Tinha um filme muito ruim chamado Scanners. Logo começa a internet, começa computador pessoal, animação em computador, essas paradas. Tinha um filme muito ruim chamado Scanners, cara. Nada, cara. Entendeu? Não usaram absolutamente nada. Então, essa que é a história aí da pirâmide. Esqueçam isso aí da pirâmide. Tem nada, deixa a E tem pirâmide nada lá na quietinha, pirâmide. mano. Mas nada. na Amazônia não encontraram pirâmides ainda. Ou encontraram. Não. Encontrar na Amazônia boliviana. Na nossa não tem, né? Aqui no Brasil não tem. Na Bolívia. E eu já vi explicação sobre isso. Por que em vários locais no mundo o formato de pirâmide? Porque é o mais fácil de construir? É a primeira ideia que viria de uma Né? base Pra grande construir pra que vai cima, né? afinando? Porque Sim. é curioso, É o jeito né? mais É fácil. curioso. Que é formato de pirâmide em povos que não se conectavam, né? São pirâmides um pouco diferentes, né? Mas não deixa de ser pirâmide, né? Tem formato. Vai ver que os caras tentaram construir alguma coisa alta, E como ele caía. Aí falaram, vamos aumentar a base e vamos diminuindo aos poucos e ver até onde a gente chega, né? Porque para construir um negócio, ou como a gente faz hoje em dia, para construir um prédio, por exemplo, o prédio onde eu moro, um prédio alto, você tem que ter uma fundação. Tem ali uma proporção para o tamanho, a profundidade da fundação, dependendo da estrutura de terreno que tem embaixo do prédio. É que nessa época, os caras não tinham conhecimento para fazer isso, para cavar, não tinham técnicas para cavar tão fundo para construir fundação, para construir prédios altos dessa forma, assim, sem uma base maior. Então, qual que é o jeito mais fácil? Mete uma base maior e vai subindo. Essa é a explicação mais simples que tem. Mais simples.
É isso que Você é. já viu as Navalha de primeiras Ocã. pirâmides mais antigas egípcias? Não, como que era? Tudo Mete navalha de Ocã nessa fita. aí. torta, desmontada. para. É sério, cara. Pra chegar nas 3 conhecidas de hoje, Os os caras caras erraram, montaram passaram, erraram centenas e muito. centenas erradas. Torta como assim? Ela não é perfeitinha? Não é assim? perfeitinha. É. Desmoronou com o tempo. Sim. Cara, olha que legal. Então eles foram aperfeiçoando a técnica ao longo dos séculos, né? Porque a gente tá Isso. falando de várias dinastias aí. Tem um meme, uma cartoon, alguma coisa que eu vi, que eram uns caras tendo um puta trabalho pra construir uma pirâmide, e o cara orgulhoso, um dia o pessoal vai lembrar disso aí. Aí os caras, assim, alienígenas. É isso aí. Vou dar valor. Então, mas isso é interessante, né? 2 pontos interessantes aí. Eu não sei quem é esse outro careca que está comentando ali, mas o que ele falou é bem real mesmo, né? As primeiras pirâmides que os egípcios começaram a construir, elas são menores e são tudo torta. Então, pode ser torta porque a construção foi feita daquela forma, né? Os caras não tinham tanto conhecimento ainda, ou porque com o tempo ela foi pendendo e tal, foi afundando. E depois é que os caras chegam naquele nível ali de construir as 3 grandes do Cairo e mais as outras que tem espalhadas lá, os templos do Ramsés, etc. Demorou para eles chegar a isso aí. E a questão dos alienígenas é interessante por quê? Porque isso é racismo. A gente não vê, né, nenhuma dessa história de alienígena quando se trata de construções feitas por europeus. A gente não vê isso, né? A gente não vê o europeu falando, nossa, olha como o Coliseu deve ter sido construído por alienígenas. A gente não vê isso, né? Mas a gente vê quando é construção de povos ameríndios, povos africanos. Aí tem essa história, né? Ah, não, foram os alienígenas que construíram. Que esse é racismo, né? Porque, obviamente, na cabeça dos supremacista branco europeu, estadunidense, obviamente, esses povos da América Latina, da África, não teriam capacidade para construir um negócio desse. Então tem que ser alienígena. Então, é daí que vem essa fita, tá? Dos alienígenas. Não é do nada. Não é do nada. Não, de novo, vocês não vão ver eles falando isso de construções que brancos construíram. Falou pra É gente, isso. olha o que a gente conseguiu. Aí no futuro os caras, foi a alienígena que fez, né? Não, essas mesmas da Amazônia, o pessoal, como é que é? Ratanabá, né? A pessoa Ratanabá que fala que Ratanabá é maluquíssimo. o ouro que tá lá escondido e tal, né? Que aí não só ouro, mas tecnologia, tudo bem, que aí foram os alienígenas que deixaram. Mas não, mas a Amazônia tem muito. Os caras estão te perguntando se você tá de batom. Eu? A boca tá Você vermelha? de batom? Não, tô não, Tô não. Você viu essa? Essa daí, Lenny? Tá fazendo... É uma pirâmide toda esquisitona, tá vendo? Então, ó, tá vendo? Eles pois vão fazer. Eu acho que a ideia deles era fazer tipo um prédio. Aí devia. E assim, as 3 grandes do Cairo lá, elas têm tinham, né, uma cobertura, né? Elas tinham ali, acho que eu não sei dizer se era mármore, sei lá o que era, que cobria as pirâmides. Então, os caras foram aperfeiçoando as técnicas ao longo dos séculos. Cair esse negócio, aí eles falaram, vamos aumentar a base, vamos diminuindo. Até porque esses degraus, eles eram preenchidos, né? Tinha uma superfície lisa. Isso, é isso aí mesmo. Começava assim pra facilitar a construção e depois... E ela era pintada no topo, né? No topo normalmente. Mas aí eu não sei se falar todas, né? Eu sei as mais famosas que o topo Não era passava. essa três, cor né? essa cor Não. mais amarelada, é mesmo? Nem as estátuas gregas são da cor que a gente conhece, né? para! Eram todas pintadas. Será que tem... Essa é outra parada, né? Na Grécia era tudo pintado. Inclusive, as roupas não eram brancas daquele jeito como a gente vê nos filmes, né? Isso é coisa que vem, se eu não me engano, da era vitoriana. Vê se tem essas representações. Eu vi uma vez uma representação de como seria Roma. Também muito colorida, né? Sim. Pichada, tinha umas paradas, né? Sim, mano. Não é o que a gente vê hoje, né? Essa ideia de... A estátua grega eu acho super esquisito quando você vê a versão pintada dessa. Mas é isso aí, né? É verdade. Parece A branca é bem mais Eu bonita. já Parece vi. miniatura que os caras pegam a pecinha. Pior que eu já vi umas fotos esquisitas mesmo, porque a gente tá acostumado a ver tudo branco, né? E aí, de repente, tem umas cores ali. Tem azul, tem vermelho, tem rosa e do nada ficou muito estranho. E vão pintando a mão assim, né? Vão mostrar aqui ou não Então, vão? Acho que mais não vão, uma né? vez, Sérgio Sacani joga água. Joga água fria na galera Fria aí. na galera. Já Não, tão me não xingando. foi dessa vez. Estão não me foi dessa xingando vez. desde ontem já, porque eu fiz vídeo falando da pirâmide, falei que tem nada. Cara, Eu me animo cara, muito fácil com essas coisas, cara. eu gostaria, cara, que tudo que fosse alienígena, nossa, eu acharia sensacional, mas não é, cara, infelizmente não é. Seu amigo Não é alienígena e não tem nada embaixo daquelas pirâmides dessa forma aí, né? Se tiver alguma coisa, não vai ser uma fundação, várias fundações de 600 metros de profundidade.